Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, acreditava que nossa jornada nas primeiras décadas de vida não é a história principal, mas sim uma preparação para o que vem mais à frente. Ele dizia: a vida realmente começa aos 40. Até lá, você está apenas fazendo pesquisas. É uma afirmação ousada que desafia a maneira como a maioria das pessoas vê o envelhecimento. Somos ensinados a temer o envelhecimento, a ver a meia-idade como um período de declínio, caos ou crise. A cultura popular está cheia de clichês sobre a chamada crise da meia-idade, um momento de terror existencial, decisões impulsivas e tentativas desesperadas de se apegar à juventude. Mas Jung oferece uma perspectiva radicalmente diferente. E se essa fase da vida não for uma crise, mas um despertar? E se não for um fim, mas um novo começo? Para entender isso, precisamos olhar para o que os primeiros 40 anos da vida representam. Pense nessas décadas como uma fase de exploração, um período em que reunimos experiências, construímos identidades e aprendemos como o mundo funciona. É um tempo de crescimento rápido, onde absorvemos ideias e valores das pessoas e da cultura ao nosso redor. Mas também é um período de busca. Quem sou eu? O que devo fazer com minha vida? O que vai me fazer feliz? Essas perguntas nos impulsionam na juventude, mas as respostas que encontramos muitas vezes parecem incompletas. Nesses primeiros anos, estamos tentando entender a vida, enquanto ainda tentamos descobrir quem realmente somos. Construímos carreiras, relacionamentos e famílias, mas muitas vezes com foco no sucesso externo e na aprovação social. Estamos aprendendo, lutando e às vezes falhando, e tudo isso nos molda. No entanto, como Jung sugere em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, tudo isso é preparação, é pesquisa, é lançar as bases para algo mais profundo. Quando nos aproximamos dos 40, começamos a perceber que as velhas formas de viver não nos satisfazem mais. As prioridades que antes pareciam tão urgentes, subir na carreira e se encaixar, atender às expectativas, começam a perder seu apelo. Percebemos que muito do que fizemos foi moldado pelas definições de sucesso e felicidade dos outros. E essa percepção, embora desconcertante, também é libertadora. É o começo de uma nova fase, um processo que Jung chamou de individuação. O processo de nos tornarmos inteiros, de viver a vida de acordo com nossos próprios termos. Essa mudança não é repentina, não acontece da noite para o dia. É gradual, muitas vezes começando com pequenas perguntas silenciosas. Isso é tudo o que há? Estou vivendo a vida que realmente quero? Essas questões podem surgir em momentos de reflexão, um marco na carreira, um aniversário significativo ou até mesmo uma noite tranquila sozinho. Mas uma vez que aparecem, elas não desaparecem. Elas ficam mais fortes, exigindo respostas, e essas respostas exigem que enfrentemos a nós mesmos de maneiras que nunca fizemos antes. O mundo pode ver isso como uma crise de meia-idade. É fácil rotular esses momentos de questionamento e mudança como um colapso, mas Jung nos convida a reformular essa experiência. E se não for uma crise? E se for uma oportunidade? E se essa fase da vida, com todos os seus desafios, dúvidas e mudanças, for exatamente o que precisamos para nos tornarmos a pessoa que sempre deveríamos ser? Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung faz uma observação dizendo que a meia-idade não é o começo do fim. Ela é o início de algo muito mais real, significativo e autêntico. Para compreender totalmente a perspectiva de Jung, é útil considerar como vemos a primeira metade da vida. Durante essa fase, estamos focados em construir o que ele chamou de persona, a identidade externa que apresentamos ao mundo. Essa persona é influenciada pela nossa criação, cultura e expectativas sociais. É a versão de nós mesmos que busca aprovação, se encaixa e tem sucesso aos olhos dos outros. É uma fase necessária sem a qual não aprenderíamos como navegar pela sociedade ou estabelecer as bases da vida adulta. Mas a persona não é o eu completo. É uma máscara, um papel que desempenhamos.
E embora tenha sua utilidade, é apenas uma parte do que somos. O problema surge quando nos tornamos excessivamente apegados a ela, confundindo-a com nosso verdadeiro eu. Quando chegamos à meia-idade, as fissuras na persona começam a aparecer. Os papéis que desempenhamos, o profissional bem-sucedido, o pai dedicado, o parceiro fiel, começam a parecer restritivos. Começamos a perceber que há mais em nós do que a imagem que estamos projetando, e é aqui que começa o verdadeiro trabalho. Jung chamou esse processo de ir além da persona de individuação. A individuação é sobre integrar todas as partes de nós mesmos, não apenas as socialmente aceitáveis, mas também os aspectos sombrios e ocultos que ignoramos ou reprimimos. A sombra, como Jung a descreveu em O Homem e seus Símbolos, contém tudo o que rejeitamos sobre nós mesmos, nossos medos, inseguranças e desejos não realizados. Enfrentar a sombra pode ser desconfortável, até doloroso, mas é essencial para o crescimento. Somente ao reconhecer e aceitar essas partes de nós mesmos, podemos nos tornar inteiros. Na meia-idade, o processo de individuação ganha uma nova urgência. As questões que enfrentamos não se referem mais às conquistas externas, mas ao preenchimento interno. O que realmente importa para mim? O que quero deixar para trás? Que tipo de vida quero criar? Essas são questões profundamente pessoais e as respostas não podem ser encontradas nas expectativas dos outros. Elas exigem que olhemos para dentro, que escutemos nossa própria voz interior. Esse olhar para dentro é muitas vezes acompanhado por uma mudança nas prioridades. Na juventude, somos movidos pela ambição, pela competição e pelo desejo de provar a nós mesmos. Corremos atrás do sucesso, do reconhecimento e das recompensas materiais. Mas na meia-idade, essas buscas perdem o apelo. Começamos a valorizar coisas diferentes: autenticidade, conexão, significado. A vida se torna menos sobre o fazer e mais sobre o ser. Já não se trata de provar nosso valor, mas de viver em alinhamento com nosso verdadeiro eu. Estudos científicos confirmam que essa mudança é apoiada por mudanças no cérebro. Pesquisas neurocientíficas mostram que, à medida que envelhecemos, os centros emocionais do cérebro se tornam mais equilibrados. Ficamos menos reativos e mais reflexivos, mais capazes de regular nossas emoções e enfrentar os desafios da vida com calma e perspectiva. Essa maturidade emocional nos permite tomar decisões com base em nossos valores e não em nossos medos. Paramos de viver no piloto automático e começamos a viver com intenção. Isso não significa que a meia-idade seja isenta de desafios. Pelo contrário, pode ser um momento de grande turbulência. O processo de questionamento e redefinição de nós mesmos muitas vezes envolve abrir mão de antigas identidades, relacionamentos e objetivos. Isso pode parecer uma perda, e é fácil entender porque algumas pessoas o experimentam como uma crise. Mas, como destaca Brené Brown, o que chamamos de crise de meia-idade é frequentemente um desmantelamento. É um momento em que somos desafiados a abandonar quem achamos que deveríamos ser e a abraçar quem realmente somos. Esse desmantelamento pode ser bagunçado, pode envolver conversas difíceis, grandes mudanças na vida ou períodos de incerteza. Mas também é um momento de crescimento incrível. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que a principal força da vida humana é a vontade de encontrar sentido. Na meia-idade, essa vontade se torna mais urgente. Já não estamos contentes em viver de acordo com o script de outra pessoa. Queremos uma vida que sinta significado, mesmo que seja diferente do que imaginávamos. Para muitos, isso significa enfrentar os medos que os impediram de seguir em frente. O medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de entrar no desconhecido. Esses medos podem ser paralisantes, mas a meia-idade oferece uma oportunidade para enfrentá-los de frente. É uma chance de reescrever a história das nossas vidas, de deixar para trás o que não nos serve mais e de abraçar o que realmente importa. Abraham Maslow, pioneiro da psicologia humanista, descreveu esse processo como autorrealização.
É o impulso de realizar nosso pleno potencial, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Na meia-idade, a autorrealização assume uma nova profundidade. Já não se trata de alcançar o sucesso externo, mas de encontrar o preenchimento interior. Trata-se de viver uma vida que se sinta autêntica e significativa. Esse processo não é fácil, mas é recompensador. Estudos mostram que pessoas na faixa dos 40, 50 anos e além frequentemente relatam níveis mais altos de satisfação com a vida do que as pessoas na casa dos 20 e 30. Elas se sentem mais conectadas a si mesmas e aos outros, estão menos preocupadas com o que os outros pensam e mais focadas no que lhes traz alegria e propósito. Esse é o presente da meia-idade, a liberdade de viver nos nossos próprios termos. Jung acreditava que essa liberdade vem de abraçar toda a complexidade de quem somos. É sobre integrar a luz e a escuridão, os sucessos e as falhas, os sonhos e as decepções. É sobre nos aceitarmos completamente, até mesmo as partes que achamos difíceis de enfrentar. A coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente, disse Jung em O Livro Vermelho, mas também é a mais libertadora. A meia-idade não é um momento para desesperar sobre o que perdemos, é um momento para celebrar o que ganhamos. Sabedoria, clareza, resiliência. É um momento para construir uma vida que reflita nosso verdadeiro eu, uma vida que se sinta real e inteira. É um momento para parar de fazer pesquisas e começar a viver. Nesse sentido, a meia-idade não é o começo do fim. Ela é o início de algo muito mais profundo. É um ponto de virada, uma chance de entrar na vida que sempre deveríamos viver. E embora a jornada possa ser desafiadora, também é profundamente recompensadora. A vida realmente começa aos 40, não porque tenhamos todas as respostas, mas porque finalmente começamos a fazer as perguntas certas.